tudo com evangelizar. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E nós vamos ler, ou eu vou ler, dois versículos, o 8 e o 9, de Filipenses capítulo 4. Tá? Você encontrou aí, eu vou pedir que você acompanhe enquanto eu faço essa leitura. Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao 9, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E vamos orar. Senhor nosso Deus amado, abençoe nosso tempo junto. Peço a Deus que o Senhor possa estar abençoando esse tempo que nós separamos para estarmos aqui reunidos, não geograficamente, mas reunidos em espírito, reunidos através de tecnologia, reunidos através de propósito, de aprender mais e fazer mais por Ti. Peço agora que abençoe nesse tempo, juntos, me dê poder para falar com clareza e eficácia. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos ver a quarta parcela do nosso estudo sobre como evangelizar. E hoje nós vamos falar sobre bons hábitos. Bons hábitos. Pastor, que bons hábitos são esses? Bom, são hábitos que, alguns hábitos que bons evangelizadores, as pessoas que são excelentes evangelizadores, evangelizadores com experiência, com prática, usados por Deus, são hábitos que você vai encontrar na vida destas pessoas, desses evangelizadores, desses ganhadores de alma. Eles valem muito, esses hábitos, para que a gente possa alcançar excelência, um nível de excelência em relação à evangelização, a ganhar almas. Isso deve ser algo que todos nós devemos almejar, todos nós devemos buscar, querer, desejar ter excelência, fazer o melhor possível, o melhor da nossa habilidade, o melhor das nossas oportunidades que nós temos. Hábitos são algo muito poderoso. Quando eu falo hábitos, me refiro a costumes, né, coisas que fazemos habitualmente. É algo muito poderoso, mais poderoso do que eu acho, né, a maioria das pessoas entendam. Foi Spurgeon que disse, nos seus, eu não lembro qual volume, mas escreveu um livro, dois volumes, Aulas para os meus alunos, os meus estudantes. E eu não recordo qual capítulo, qual página, mas nessa obra ele menciona algo interessante. Ele fala assim, que os nossos hábitos, eles tanto vão revelar quanto forjar o nosso caráter. Então, pelos hábitos que nós temos, nós estamos revelando, observando hábitos de pessoas, você pode ter uma introspectiva no coração, no caráter daquelas pessoas. O hábito que alguém tem, os hábitos que alguém tem, isso revela muito sobre o caráter e a personalidade daquela pessoa. Agora, igualmente, segundo Spurgeon, e eu concordo 100%, não só eles revelam, eles forjam, eles moldam o nosso caráter. Então, através de hábitos, através de repetição e costume, nós forjamos, sim, o nosso caráter. Então, você pode tanto revelar, demonstrar, quanto forjar o caráter que você tem. Você pode moldar o seu caráter através dos hábitos e costumes que você desenvolve. Um hábito é definido como algo que você é ou que você sente constantemente, algo constante. Tá? Uma forma de agir, uma forma de reagir, uma forma de você sentir, mas é algo costumeiro. 5,14, nós lemos assim.
Hebreus 5,14, só verificando aqui, estou na coisa errada, que diz o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Note aí, ó, costume, em razão do costume, ou seja, pelo motivo, em função, devido ao costume. Essa palavra costume é a palavra grega exis. E a palavra exis era derivada de uma outra palavra grega, que é a palavra raiz, que é a palavra exis, que é a palavra derivada de eco, de onde nós temos no português quando tem um eco, que ecoa. Você vai numa caverna, por exemplo, num salão muito grande, e você fala alguma coisa e aquilo fica reverberando, aquilo fica repetindo, aquele eco fica ecoando. Pois é, esse costume está ligado a isso. É algo que se repete, algo que é costume. Está falando sobre um hábito, em razão do hábito. Então fala que o mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, os completos, tá? Não é os perfeitos no termo de perfeição, mas esses perfeitos nos completos, nos que estão íntegros, tá? Os quais, em razão do costume, devido ao hábito, devido ao costume, têm os sentidos exercitados, ou seja, o justo caminha pela fé, não pelo sentido. Mas quando nós temos o hábito e o costume de fazer algumas coisas, nós exercitamos os nossos sentidos ao ponto de nós termos eles aguçados e a gente pode ver uma situação e a gente já tem o nosso sentido dizendo, opa, peraí, aí tem coisa. Então, um alerta, uma bandeirinha vermelha começa a ser abanada, os nossos sentidos nos avisam quando estamos precisando ser avisados. Agora, quando isso? Quando nós somos exercitados em razão do costume. Muitas vezes, o mais comum é o oposto. A pessoa está em grave perigo, apesar de a pessoa estar andando na beira de um abismo, digamos assim, e a pessoa não sente nada. Os seus sentidos não acusam, a consciência não acusa. O sentido de alerta, os alarmes, as bandeirinhas que deviam estar balançando e piscando e soando para dizer cuidado, alerta, não, nada. Por quê? Porque os sentidos estão adormecidos, os sentidos estão cauterizados. Mas quando nós temos o hábito, quando nós temos o costume de fazer a coisa certa, então nós temos nossos sentidos exercitados, eles estão já prontos. É como um jogador de bola, ele precisa exercitar, treinar, para saber como fazer a jogada, para ter o corpo já pronto para fazer exercício. Tudo isso vem de quê? De ser exercitado. Então os nossos sentidos podem trabalhar a nosso favor quando nós temos o costume e o hábito de fazer a coisa certa. Por isso que o tema de hoje, estamos vendo como evangelizar, estamos falando sobre bons hábitos. Então, as pessoas que são bons evangelizadores, elas têm alguns hábitos, alguns costumes em comum. E se nós pudermos emular, copiar, ter esses hábitos em nossas vidas, então esses hábitos vão ajudar a forjar o nosso caráter, vão ajudar a forjar justamente a nossa capacidade e a nossa habilidade de poder sermos evangelizadores mais eficientes e mais produtivos. Tá? Então, é a gente fazer, é repetir, continuar fazendo o quê? A coisa certa. Tá? Então, essas coisas que nós vamos ver, se nós tivermos estes costumes e estes hábitos, vão nos ajudar muito na nossa vida, no nosso desempenho como ganhadores de alma, como evangelizadores, tá bom? Então, com isso em mente, vamos ver alguns desses costumes, alguns desses hábitos, e todos eles, cada um de nós pode fazer isso. Tá? Não tem nenhum hábito, nenhuma coisa aqui que é algo fora do alcance de qualquer pessoa da igreja fazer, tá bom? Então vamos para o primeiro, lá em 2 Timóteo, tá? A segunda carta a Timóteo, e o capítulo 2, e o versículo 20 e 21, nós vamos ver aqui algumas coisas que Paulo está falando para o seu filho na fé, Tiago, que diz o seguinte: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Mas, uns para honra, outros, porém, para desonra.
De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, um costume, um hábito que todo evangelizador de sucesso, digamos, tem, é que eles são preparados. Eles são preparados. Aqui nós lemos, se alguém se purificar, eles são preparados. Aqui nós lemos, se alguém se purificar destas coisas. Então, alguém, para ser um bom ganhador de almas, precisa, antes de mais nada, ter preparo. Tá? Ter preparo. E nós vimos esse texto recentemente, mas vale a pena mencionar ele de novo, porque é muito importante, é claro. Mas mantermos um tempo de devocional, tempo de leitura bíblica e oração constante, sistemático, seja consistente no seu tempo de comunhão com Deus. Isso é muito importante. Tá? Alguém que não tem um tempo sistemático, não tem um hábito de passar tempo com Deus, não vai ser lá grandes coisas, porque a obra depende de Deus. Então, é muito importante estar preparado, tendo passado tempo com Deus, na Bíblia, em oração, pedindo a Deus oportunidades. Mas também, de modo geral, tais pessoas que são bons evangelizadores, eles são ativos nas suas igrejas. Eles frequentam cultos, eles frequentam as reuniões, eles participam das atividades. Então, eles fazem parte da vida, fazem parte da programação da igreja. Não é que eles vão para uma coisa, vão para outra, esporadicamente. Não, eles têm participantes ativos constantes. Então, não apenas são bem treinados, eles também são bons treinadores. Eles são instrutores, eles ensinam outras pessoas a evangelizar. Eles incentivam, encorajam outras pessoas a evangelizar. Tudo isso vem dentro de alguém que é preparado. Tá? E a melhor preparação que podemos fazer é gastar tempo com Deus e, é claro, ir. Eu já falei isso em outras ocasiões. Você não vai ser jogado na frente sem estar preparado, claro que não. Mas eu posso falar, ensinar, você pode ler livros, mas se você não for, não vai adiantar. Você precisa fazer, então você precisa estar presente vendo. E, como eu disse, você não vai necessariamente tomar a frente, mas você vai com alguém, fica observando, vai vendo na prática, ajudando, encorajando, preparando você. Tá? Então, essas pessoas, tá? As coisas fundamentais do Evangelho de forma simples e compreensível. Você, sabe, uma pessoa experiente no Evangelho não está interessado. A questão, a prova final não é você pegar uma Bíblia e sair lá em Isaías e Jeremias, lá no Pentateuco e lá não sei onde, e ficar fazendo um estudo panorâmico da Bíblia e entrando e comparando. Não. É algo simples, tem que manter a coisa simples, claro, algo que é compreensível, uma apresentação transparente. Lembrando, você não está evangelizando para mostrar o quanto você sabe do Evangelho. Essa não é a questão. Não é para demonstrar a sua capacidade ou seu conhecimento bíblico. Não é para isso que estamos para evangelizar. Nós queremos transmitir de forma simples e clara, porém precisa e correta o Evangelho. Tá? Não queremos complicar mais do que precisa, mas não devemos simplificar demais ao ponto que a gente dilui e torna o Evangelho ineficaz. Também é muito importante ter equilíbrio. Tá? Você não quer complicar demais, não. Tem muita gente que acha que para ser salvo você tem que fazer um curso, fazer um estudo bíblico de 30 aulas. Então nós vamos na sua casa, depois de 30 aulas. Geralmente quem faz isso, ensina, pode até entender aqui, mas não recebe aqui. Tá? Isso não é Evangelho. Então é possível você, em uma questão de... Aí varia de situação por situação. Mas é possível, você não precisa gastar horas e horas e múltiplas sessões para levar alguém a Cristo. Se a pessoa está preparada, pronta, e não precisa gastar horas e horas e múltiplas sessões para levar alguém a Cristo. Se a pessoa está preparada, pronta, e dependendo como for, pode demorar 10, 15 minutos, talvez. Tá? Talvez vai demorar 30, 40 minutos. Varia muito. Tá? O que eu estou dizendo é que não precisa você fazer um estudo bíblico, um alto currículo para levar alguém para Cristo. Isso não é necessário. Tem que ser claro, conciso, transparente, tá? Mas alguém que é preparado sabe. Agora, quem não está preparado direito, o que acontece é que chega lá e começa a encher linguiça, e fala, e vai para cá, e vai para lá, e uma coisa e outra.
Tá? Então, um bom evangelizador ele tem o hábito de se preparar. E a melhor forma de se preparar é passar tempo na Bíblia, oração, participando das atividades da igreja, sendo membro ativo. Tá? Tudo isso inclui essa questão de preparo. Okay? Dê um pulinho comigo agora para Atos capítulo 20, Atos 20, versículo 20. Estamos vendo aqui hábitos de pessoas que são evangelizadores eficazes. Estamos vendo alguns bons hábitos que essas pessoas têm e como nós podemos usar esses hábitos para nos forjar, nos transformar. Tá bom? Então, Atos 20, 20 fala o seguinte: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar, evangelizar todo lugar e a toda hora. Qualquer lugar, qualquer hora. Tá? Não tem essa de, bom, eu evangelizo sábado de tal a tal hora, ou quinta ou quarta. Não, todo dia é dia, toda hora é hora. Eu sou evangelista em casa, no trabalho, na escola, com o vizinho, enfim, todo lugar, todo lugar. Na praça, na rua, todo lugar e toda hora. Paulo falou que fazia isso publicamente e de casa em casa. Então, ele não tinha essa de, eu só vou nas casas. Eu só vou... Não, todo lugar. 1 Pedro 3,15 fala assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então aqui está sendo claro, sempre preparados em qualquer ocasião. Então, sempre preparados em qualquer ocasião para dar o seu testemunho, para defender, para explicar o porquê você tem a esperança que você tem. Tá? Então, qualquer circunstância, qualquer lugar, nós devemos estar prontos para fazer isso. Tá? E, claro, a prática leva à perfeição. Lá no Salmo 119 e o versículo 46 fala o seguinte: também falarei dos teus testemunhos perante os reis. Continua. E não me envergonharei. Tem muita gente que tem vergonha. Pastor, tenho vergonha de evangelizar. Seja como o resto de nós, seja sem vergonha. Tá? Não tem para que se envergonhar. Se você parar para pensar o que foi que o seu Salvador fez para salvar você, gente, ali ele foi humilhado, ele foi rebaixado, ele foi despido, ele foi surrado, ele foi acusado, cuspiram nele, puxaram o cabelo dele, arrancaram o cabelo dele, arrancaram a barba dele. Foi tratado. Um dia, todos nós estaremos face a face com Cristo. E nós vamos ter que dizer o que para ele? Sabe o que é, Jesus? Eu tinha vergonha. Eu não sei, mas é bem capaz que ele vai dizer, para isso você tinha vergonha, né? Para outras coisas você não tinha vergonha. Se a pessoa ouvir isso, pois é uma realidade. Então, não tem essa, não tem horário, não tem dia, ocasião, toda hora. Esteja sempre ligado. Eu entendo, claro, que ninguém vai poder fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não acontece. Nós temos outras coisas para fazer, estudar, trabalhar, cuidar da família, cuidar dos meninos. Eu entendo isso, claro. E Deus não espera isso de você. Eu digo, mas seria errado você fazer isso, seria errado você simplesmente ficar evangelizando 24 horas por dia e negar as outras responsabilidades e atividades que nós temos na vida. Isso é um extremo que deve ser evitado. O problema é que o outro extremo também é perigoso, onde a gente simplesmente nunca arruma tempo, nunca arruma oportunidade, nunca é o lugar certo, nunca é a hora certa, nunca se encaixa bem. Porque aí você cai no outro lado da extremidade que também é errado. Tá? Então, a vida cristã é uma de equilíbrio. Tá? Não é que você vai fazer isso 24 horas por dia. Eu tenho um amigo meu nos Estados Unidos, ele é pastor, e ele sai para evangelizar todo dia. Todo dia sai para evangelizar. Não há um dia que ele não saia. Pastor, eu tenho que ser assim. Se você achar que Deus quer que você faça isso, como ele faz, não tem problema. Agora, se você sair 1, 2 vezes por semana, também tá bom. Que não dá para mim, pastor. Okay, uma vez por mês. Rapaz, uma vez por mês, pastor, eu nem sei se eu vou conseguir. Faz o seguinte, uma vez por ano. Que tal uma vez por ano? Aí você fala, pastor, mas uma vez por ano é muito pouco. Eu concordo. Então aumenta. Só estou dizendo, ache
e santifique, separe, dedique aquele tempo. Lembrando que quando a Bíblia fala sobre dízimos e primícias, não é só, todo mundo pensa em dinheiro, mas também está falando sobre o nosso tempo. Então, o que nós não devemos fazer é dar para Deus o resto do tempo. Eu vou fazer tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, aí se sobrar, se sobrar, aí eu dou. Sabe o que é isso? É você dar os restos. É como você sacrificar para Deus, um judeu, pegar um animal aleijado, doente, um pé na cova, ir lá e sacrificar, dedicar aquilo no templo. Não era permitido fazer isso. Pois bem, nosso tempo é a mesma coisa, nós temos que dar as primícias. Então é o que, pastor? Tem que todo dia, as primeiras horas da manhã que eu acordo? Não. Mas você separa um tempo na sua semana, no seu mês, no seu ano, no seu dia. Você separa um tempo, você fala, esse tempo aqui é o tempo que eu vou dar para fazer a obra de Deus. Esse tempo aqui. Pode ser segunda, pode ser terça, pode ser qualquer hora que for conveniente para você. Caso os horários que a igreja faz, a programação da igreja tem, se não for conveniente para você, não há nada especial sobre os dias que a igreja vai. Então vá sozinho, chame alguém para ir com você, chame um irmão da igreja para ir com você. Tá? Mas arrume o tempo, que é importante, tá? Não tem que envergonhar. Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então nós devemos sempre ter a palavra agradável, temperada com sal, para saber responder como convém. Tá? Então, nós temos que estar sempre dispostos, prontos, para falar com as pessoas de forma agradável. Aqui está falando para responder. Né? Então, às vezes, você fala, pastor, mas ninguém perguntou nada. Não perguntou nada, você pode criar uma situação que a pergunta é feita. Tá? E a pessoa talvez não pergunte para você, mas você vai despertar o interesse dela, você vai trazer o contexto, uma conversa sobre salvação para ela. Então, e é impressionante, quando você começa a falar com alguém, a pessoa está lá sentada na calçada, no banco da praça, talvez está em casa, você bate na porta, enfim. Você começa a falar, a pessoa não faz a mínima ideia que a conversa do que seria, ou que seria, que haveria de fato uma conversa. Aí você pergunta, se você morresse hoje, você tem certeza que vai para o céu? Se você morresse, já pensou nisso? E a maioria das pessoas, não. Outras sim. Umas vão dizer nunca pensei, outras vão dizer eu já pensei. Aí você acha o quê? Eu acho que eu depende disso. Outras sim. Umas vão dizer nunca pensei, outras vão dizer eu já pensei. Aí você acha o quê? Eu acho que eu depende disso, daquilo. Então, aí você começa então, você criou uma situação e você vai então responder as perguntas que talvez você colocou na mente daquela pessoa. Talvez a pessoa não está pensando naquilo, mas a fazer uma pergunta, você despertou aquele interesse. E é impressionante você ver no rosto das pessoas, quase como se um brilho nos olhos, quando você vê que você... Eu vou usar um termo aqui, eu não quero usar esse termo de forma que seja entendido de forma errada. Você percebe que ela foi fisgada pelo Evangelho. O Evangelho fisgou ela está interessada, ela está ligada. Você está com a atenção dela, ela está querendo saber. Você percebe. Nessas horas, toca o telefone, a pessoa não atende, não quer saber, alguém chama, manda esperar. Quando não acontece, o oposto. A pessoa está procurando motivo para cair fora. Né? Meu telefone vai tocar. Alguém me chamou. Nesses momentos, não adianta você prosseguir. Se a pessoa não está fisgada pelo Evangelho, se a pessoa não está respondendo, não tem muita noção de você continuar. Porque não é uma questão de você chegar lá, falar o que você tem que falar e fazer uma oração. Isso não é evangelizar. Tá? Bom, eu tenho que dizer essas coisas aqui, e quando terminar, eu vou fazer uma oraçãozinha e a pessoa vai ser salva. Isso não é evangelizar. Nunca foi e nunca será. Então, é importante você então levar a pessoa, a despertar a pessoa, para ter uma sede, um desejo. Você quer aguçar o interesse da pessoa, para que a pessoa possa então querer saber. E aí você vai ter saber responder aquela pessoa. Tá? Então, os bons hábitos são preparados, eles evangelizam toda hora e todo lugar. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 9. Tá? 1 Coríntios, capítulo número 9, e o versículo 19, nós vamos ver o terceiro hábito, o terceiro costume comum e encontrado em pessoas que são bons em evangelizar, são evangelizadores experientes, eficazes, usados por Deus. Tá? A terceira é o seguinte, elas se adaptam
a situação, eles adaptam a apresentação, eles adaptam a abordagem, eles adaptam todo o processo de evangelização de acordo com a situação, de acordo com a pessoa. Tá? Olha só o que Paulo falou aqui, lá em 1 Coríntios 9, versículo 19. Acompanhe aí. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Ou seja, como ele mesmo estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21 diz o seguinte. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, para você e eu participarmos nesse processo de evangelização, para ser participante do Evangelho, nós temos que ser adaptáveis, maleáveis. Tá? Paulo falou que ele se fez de tudo para todos. Para os fracos se fez fracos, para os judeus se fez judeu, como debaixo da lei, apesar de não estar debaixo da lei. Para os sem lei se fez sem lei. Então, ele foi adaptável. Eles fizeram uma apresentação. Pessoas que são bons evangelizadores não têm o costume, não têm o hábito de fazer uma apresentação enlatada. Mas o que é uma apresentação enlatada? Bom, se você compra uma lata de sardinhas, se você abrir uma, você abriu 1000. Não tem nenhuma diferença. Você abre uma lata de milho, você abriu uma, você abriu todas, porque é tudo igual. Não tem diferença. Você abre uma lata de milho, você vai abrir e vai ser a mesma coisa. É milho em água, sardinha no óleo, ou sei lá o que seja. Mas é isso que é enlatado. É quando você vai usar a mesma apresentação, a mesma abordagem, o mesmo tudo para todo mundo. Aquele sapato é unissex, é unitamanho, é unitudo. Dá para todo mundo. Parece país comunista. Já vi foto na Coreia do Norte, como é que é? Todo mundo usa a mesma coisa. Mesmo corte de cabelo, mesmo sapato, é tudo igual. Todo mundo igual. É cabe para todos. Pois é, evangelização não é assim. Vai haver abordagens diferentes que nós temos que entender. E uma pessoa que... Mas você vai ter uma abordagem diferente, uma apresentação diferente. Tá? Com o tempo, essas pessoas, através do hábito e do costume, eles vão desenvolver um estilo próprio. Não é que ele vai inventar a roda, ou ele precisa. Não estou falando sobre o conteúdo, eu estou falando sobre a apresentação, é o estilo dele, a abordagem dele. Ele vai ter um repertório que ele pode abordar várias pessoas diferentes. Tá? Isso é muito importante. Uma coisa importante para você e eu lembrarmos é o seguinte: antes que alguém venha a crer no Evangelho, acreditar em Cristo, ele vai ter que acreditar em você e eu. Nós somos o elo, nós somos aquele cartão de visita, somos aquele primeiro ponto de parada. Se nós não conquistarmos a confiança da pessoa, acabou. Então você chega lá com uma apresentação e abordagem enlatada. É sempre a mesma coisa, não muda nada, é sempre aquilo. Eu entendo que no começo o seu repertório não vai estar tão variado quanto alguém que faz isso há anos e anos e anos, claro. Mas se você evangeliza anos e anos e anos e está falando, pastor, eu faço isso já 2, 3, 4, 5 anos, mas eu sempre falo a mesma coisa, do mesmo jeito. Bom, é bom que você está indo, melhor que você não fosse. Mas pode se variar. Porque tem algumas pessoas que você vai alcançar uma abordagem X, outras vai requerer uma abordagem Y. Então, você tem que entender, ser sensível, e deixar que o Espírito Santo lhe mostre e lhe inspire ao que usar. É como pescar. A melhor pesqueira que eu fiz na minha vida foi pescando cavalinha, e a gente nem isso que usou. Era uma linha, uma vara, era uma linha com vários anzóis, você jogava ali, o peixe via o anzol brilhando, mordia o anzol, não tinha isca, não tinha nada. E literalmente, era só descer, puxava. Você descia, deixava 2, 3 instantes, puxava. Aí pescou mais de 50 peixes grandes, deliciosos, mas já outros peixes, você não vai pescar assim. Você vai ter que usar uma isca, vai ter que usar talvez
não uma isca de alimento, mas uma isca que chama atenção, chamativa. Você vai ter que usar metros diferentes, profundidade da linha diferente. Tudo isso varia. Você não vai, sabe, você não vai pescar todos os peixes com um só metro. Não existe isso. Mesmo jeito na evangelização. Então, com o tempo, com o costume, eles desenvolvem um estilo e uma abordagem que é pessoal para eles, que é algo que é conversacional, ou seja, é uma conversa. Não é fique eles, que é algo que é conversacional, ou seja, é uma conversa. Não é fique quieto aí e me escute, que eu sei que eu estou falando, você não sabe de nada. Não, essa abordagem não funciona. Então, eles têm um jeito pessoal de ter uma conversa, mas saber levar aquela conversa, não deixar fugir muito. Então, a pessoa não está lá pensando assim, parece que eu estou num culto e aqui estão pregando para mim. Não, a pessoa está conversando com você e ela está interessada no que você está falando. Então, elas desenvolvem um estilo que é pessoal, um estilo que é conversacional e compreensível, que é o mais importante de tudo. Tá? Então, pessoas que têm esse hábito, eles têm o costume de analisar uma situação e encaixar uma apresentação correta, numa abordagem correta para cada encontro, para cada situação. E varia muito, cada caso é um caso. Tá? Agora, você não vai aprender isso que eu estou falando, esse tipo de abordagem, repertório diferente. Você não vai aprender isso lendo livros, escutando uma mensagem. Não, você vai aprender isso observando e depois fazendo. Mas não tente copiar outra pessoa. Você vem evangelizar comigo, não acho que você tem que fazer exatamente como eu faço. Pode aproveitar alguma coisa, ser inspirado. Mas não pense e fale, nossa, pastor. Claro, o pastor tem décadas de experiência. Está começando agora. Então não fique intimidado, com medo, ou com vergonha, porque, mas eu não sei. Claro que você não sabe. Eu um dia também não sabia. Ninguém nasce sabendo. Tá? Então a gente tem que começar em algum lugar. E a gente só vai mesmo realmente aprender fazendo. Fazendo. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então é a questão de ir. A gente tem que ir, a gente tem que fazer. E quando a gente vai, a gente faz, então a gente acaba desenvolvendo isso como um hábito, um costume, algo que nós fazemos de forma natural e constante. Tá? Vamos comigo para João, capítulo 4, Evangelho de João. Estamos vendo hábitos de pessoas. Estamos vendo hábitos de pessoas que são boas de ganhar alma. Tá? Um deles eles são preparados. Tá? Nós vimos isso já, muito importante. Quando você abre aí para João capítulo 4, eles levam o evangelho toda hora, todo lugar é lugar. Eles não têm essa de, é só dia tal, hora tal. Não, estão sempre com a antena ligada, olho aberto para oportunidades. E eles adaptam a sua apresentação. Eles têm um repertório de abordagem de apresentação. E a quarta coisa que nós vamos ver agora é que eles enxergam as interações que tem no dia a dia, na semana, onde seja, como encontros divinos, como oportunidades divinas estabelecidas por Deus. Tá? João 4, versículo 4. E era-se-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. Pastor, a gente viu isso umas semanas atrás. Eu sei, mas eu estou só ilustrando isso, como ali foi o exemplo perfeito de como Jesus usou uma interação como um encontro divino. E aquilo era um encontro divino. Aquilo era um encontro divino. Mas ele estava indo para Jerusalém, passou por Samaria, estava na cidade de Sicar, ele sentou no poço, que estava cansado da viagem, e a mulher veio. Ele não foi para o poço porque a mulher estava lá. Não. Ele foi para o poço e a mulher veio. Aquilo já estava marcado, aquele encontro já estava feito antes da fundação do mundo. Era um encontro divino. Agora, quantos de nós perdemos quantos desses encontros divinos porque a gente não está com a antena ligada? Nós não estamos observando. Se fosse um de nós aqui, a gente sentava lá, cansado do caminho, a mulher vinha buscar água e a gente simplesmente ia ficar lá. Tô cansado, tá quente, tô com sede. Onde é que tem um caldo de cana por aqui? E não sei o que mais. A gente ia estar ligado no nosso cansaço, a nossa sede, a nossa fome. Se ele adiante, era hora do almoço. Tá?
Então, a gente ia estar ligado em alguma coisa, não naquela situação. Então, nós temos que ter o hábito de ficar com a antena ligada e entender que cada interação da gente potencialmente, possivelmente, é um encontro divino que Deus estabeleceu para que a gente pudesse levar alguém para Cristo. Tá? Mas a gente tem que ficar ligado. O mesmo caso aconteceu em João capítulo 3, quando Nicodemos, também conto famoso, Nicodemos foi visitar Jesus. Nicodemos, ele não marcou horário. Jesus estava onde ele estava ficando e Nicodemos veio fazer uma visita surpresa para ele. Pouco sabia ele que Jesus ia usar aquilo como um encontro marcado, divino, e acabou levando Nicodemos a Cristo. O capítulo seguinte, mesma coisa. E notando que a mulher foi no poço, quando nós vimos isso, depois ele que começou a conversa. Ele falou, dá-me de beber. Agora, ele iniciou a conversa. Tá? Agora, a mulher falou, nossa, mas você sendo homem e judeu, porque o homem não falava com a mulher e o judeu não falava com o samaritano. Então ele já fez aquilo de um modo que fosse despertar o interesse da mulher. A mulher já ficou interessada. Mas como é que você, um judeu, falando comigo, sou uma mulher e samaritana? Como é que é isso? Só isso foi bastante para despertar. Então, use, tá? Seja sensível ao Espírito Santo, que ele vai dizer para você, aproveite e fala isso, fala aquilo. Mencione isso, entre nesse assunto, coisas que vão despertar, que vão abrir uma porta para que você possa, então, apresentar o Evangelho. Tá? E toda oportunidade que nós temos que ter a expectativa de que é uma oportunidade para falar de Jesus para alguém. Tá? São encontros marcados que Jesus marca no céu e ele coloca no nosso caminho, nossa vida, nosso dia a dia. E infelizmente eu acho que a grande maioria de nós perde a grande maioria dos apontamentos divinos, porque nós estamos simplesmente muito ocupados no nosso dia a dia, estamos muito cheios das nossas responsabilidades, ou estamos desinteressados, frios, francamente não ligamos muito. Tem esse problema também. Tá? Ou estamos ocupados demais, ou também, muitas vezes, estamos nem aí. Tá? Muito triste isso. Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver mais 2 hábitos essa noite que são importantes para as pessoas que são bons, eficientes evangelizadores de levar o evangelho para os perdidos. 1 Coríntios, capítulo 3, diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O penúltimo hábito que vamos ver hoje é esse. Pessoas que são bons evangelizadores, eles não se preocupam com os resultados. Eles não esquentam a cabeça com o resultado. Tá? Isso não é importante. Eu sei, e é verdade, que nós queremos e gostaríamos de ter bons resultados. Nós gostaríamos e queremos ter almas salvas. Tá? Mas a grande verdade é que o bom evangelizador, ele não fica bitulado nessa história de resultado. Porque o importante e o nosso galardão e a nossa fidelidade é baseada não em quantas almas levamos para Cristo, mas em quantas vezes nós fomos. Eu não vou nem dizer quantas vezes nós apresentamos o Evangelho, porque você só pode apresentar o Evangelho se alguém deixar você apresentar. Se você falar com 10 pessoas e as 10 pessoas falar, eu não quero ouvir, não estou interessado, você foi. O importante é ir. Nós vamos ser julgados pelo que se nós fomos ou não. Se a pessoa quis ou não quis ouvir, se a pessoa quis ou não quis ser salva, aí não tem nada a ver com a gente. Então, os resultados, eles são secundários, os resultados pertencem a Deus. Nós devemos ir preparados, claro, fazer o melhor que nós podemos, dentro da nossa habilidade, sempre tentando melhorar, mas não ficar, habitulado, ficar preocupado com resultados. Tá? Isso não é importante, é totalmente secundário. É importante a gente ir, antes de mais nada. Tá? E outra coisa, na verdade, a gente não salva ninguém. Eu salvei 3. Não, você não salvou nenhum. Eu sei que quando a pessoa fala isso, não está dizendo que ele pessoalmente salvou. Mas entenda, a gente não salva ninguém. Quem salva é Cristo, através do Espírito Santo. Tá? Inclusive, se o Espírito Santo não estiver participando
E ele está, porque ele promete que vai estar. Mas se não estiver participando e a outra pessoa estiver aberta e sensível ao Espírito Santo, do mesmo modo você pode usar a melhor apresentação, você pode usar os versículos mais pungentes, você pode dar ilustrações, você pode cantar, dançar, você pode fazer o que você quiser. Se a pessoa está com o coração duro, fechado, não quer conversa com Deus, não adianta. Não adianta. Não é desculpa para a gente não se preparar e fazer o melhor. Não é desculpa. Tá? Não é chegar lá e fazer de qualquer jeito e Deus vai dar um jeito. Não, não funciona assim. Tá? Mas não vai ficar petulado. Jesus falou o seguinte, em João, capítulo 16, versículo 7, em relação a essa questão de salvação. Ele falou assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, alguém só é salvo quando ele fica convencido, fica com convicção do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado deles, pecado pessoalmente deles, tá? Da justiça de Deus. Temos a justiça de Deus e temos o amor de Deus. Muita igreja gosta de pregar o amor de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Que justiça? O salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Então nós temos que entender que ele vai convencer a gente do pecado, tá? Depois ele vai convencer a gente da justiça, ou seja, a pena do pecado, que é perdição eterna sem Cristo, no inferno. E depois ele vai falar sobre o juízo. Juízo esse que foi colocado em Cristo. Tá? Então nós temos justiça, porque Cristo comprou essa justiça por nós. Mas quem vai convencer isso? Jesus falou o quê? Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. E se eu for, eu vou mandar ele. E quando ele vier, ele vai convencer as pessoas disso. Então não é você ou eu que vamos convencer ninguém de nada. Por isso que a evangelização nunca, nunca, nunca deve se tornar uma discussão, um bate-boca, um quebra de braço. Tá? Porque quando acontece isso, quer dizer que você e eu estamos querendo convencer aquela pessoa. E não cabe a nós convencer ninguém. É o Espírito Santo que faz isso. Nós simplesmente vamos e apresentamos. Nós trabalhamos por fora e o Espírito Santo, em parceria conosco, trabalha por dentro, trazendo convicção no coração daquela pessoa. Mas se a pessoa está com o coração duro, não está interessada, não quer conversa, não adianta. Agora, quando a gente fala, não, agora você vai nem que for na marra. Pronto, aí parou de ser evangelização e virou discussão, bate-boca, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Você vai juntar aquela multidão, ver aquela coisa toda, vai ser o maior vexame, vergonhoso. Tá? Porque ninguém é salvo assim aos berros, aos gritos, não. Tá? Mais uma vez, isso não nos isenta da nossa responsabilidade de prepararmos, apresentarmos, não só o evangelho, mas a nós mesmos. Por isso que é importante você ir de forma apresentada. Tá? Vá arrumado, pentear o cabelo, escove os dentes. Não vou dizer que você vista terno e gravata, não precisa, mas vá da melhor forma, tá? Não chegue lá de qualquer jeito, tá? Todo bagunçado, cheirando mal, todo sujo, todo... Tá? Não faça isso, tá? Tem que se apresentar bem. Como eu disse, não é para você sair para evangelizar de terno e gravata não precisa disso. Simplesmente vá arrumado. Tá? Não precisa ir como se fosse falar com gente, não precisa ir todo internado. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas você deve... Outra dica aqui, e é só uma dica, evangelize com a Bíblia pequena ou o Novo Testamento. Tudo que você precisa para levar alguém para Cristo está no Novo Testamento. Não, pastor, eu quero a Bíblia toda. Então leva a Bíblia toda, pode levar. Agora, problema, alguém vê você de longe, no outro quarteirão, com uma Bíblia desse tamanho embaixo do braço, muita gente já vai correr. Eles podem ver você, quando você chega perto, eles não querem nem saber. As pessoas já têm um preconceito. Já vão ver, e lá vem o crente. Infelizmente, a maioria dos crentes dão péssimo testemunho à sociedade. Então, quando vê alguém vindo, já está avisando. Tá? Então, não faça isso. Tá? O Novo Testamento, e outra coisa, para que tu precisa de 60? Se você precisa de 66 livros na Bíblia para levar alguém para Cristo, a sua apresentação não está concisa, não está simples, e você não precisa, gente. Tá? Não tem para que usar a Bíblia inteira. Pastor, é pecado ou errado? Não, claro que não é pecado, não é errado. Estou dizendo que é uma dica minha que eu dou. Tá? Então não vou
mostrar um versículo na Bíblia que não tem. Estou dizendo, na minha experiência, que tem mais de 20 anos de evangelização, eu não levo uma Bíblia. Eu levo, no máximo, um Novo Testamento. O João Romano serve também. Tá? O Novo Testamento, isso vai ter mais do que suficiente ali. Mais do que suficiente. Tá? Os nossos panfletos que nós confeccionamos na igreja, eles têm vários versículos bíblicos. Tá? Agora, eu sempre aponto, eu sempre falo, olha, isso aqui não é a Bíblia, mas tem versículos que vêm da Bíblia. Inclusive está aqui, ó, capítulo, versículo, você pode checar na sua Bíblia, ver que está falando a mesma coisa. Tá? Então, você tem que usar a palavra de Deus. Não quer dizer que você tem que usar toda a palavra de Deus ou todas as palavras de Deus. Agora, quer usar, use. Mas pessoas, eu tenho você, pessoas, não sou só eu, pessoas que são bons evangelizadores, eles não saem para evangelizar com uma Bíblia grande ou uma Bíblia toda. Tá? Nem que seja uma Bíblia pequena, porque se for uma Bíblia pequena, a letra vai ser desse tamanho, ninguém vai enxergar nada. Então, não levar um Novo Testamento, que tem uma letrazinha maior, e você usa isso. É um hábito. Só estou dando aqui hábitos de pessoas que são bons evangelizadores. Só isso, são hábitos. Né? Eu aconselho copiar esses hábitos. Quer fazer, faz. Quer fazer, não faz. Aí a gente vê pelo resultado. O resultado não é números de pessoas salvas, mas as interações que nós temos e como Deus usa essas interações. Tá bom? Então, eles não se preocupam com resultados, tá? Mas sim com ser obediente e fiel. Último hábito muito importante. Eu vou ler rapidamente aqui os versículos, são versículos curtos. 1 Tessalonicenses, versículo 17 do capítulo 5, que diz assim: orai sem cessar. Orai sempre, orai sem cessar. O segundo é 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, qual é esse último, esse sexto hábito, pastor? Orar sempre. Orar por oportunidades, primeiramente. Peça a Deus oportunidades. Você vai ficar surpreso que ele vai, de fato, dar para você oportunidades. O que falou Tiago? Pedis, não recebeis. Não tem porque não pedis. Pedis, não recebeis. Então, muita gente não tem oportunidade. Você está pedindo, está esperando. Você está de alerta, antena ligada, olho aberto? Não. Então, não reclame. Tá? Então, eles oram por oportunidades, eles oram por aqueles que ouviram e talvez não aceitaram. Sabe? Talvez você passou 10, 15, 20 minutos meia hora com alguém, a pessoa ouviu o evangelho, ouviu parte do evangelho, mas por algum motivo estava interessado. Acabou, morreu. Olhe para aquela pessoa. Não ali, talvez, mas depois olhe, no final do dia, um pouco tempo depois, olhe e fala: Deus, eu fiz o que eu pude, não consegui, mas que o pouquinho que eu pude falar, ou o tudo que eu pude falar, que sirva como semente, que sirva como adubo, que sirva como algo que vai dar fruto mais tarde. Abre o entendimento, abre o coração daquela pessoa. Ore sobre as pessoas que você falou e não aceitaram Cristo. Ore para que Deus dê oportunidades para você falar com pessoas sobre Cristo. Ore por aqueles que aceitaram Cristo. Sabe? Anota o telefone dele, anota o número dele, ligue ele para eles, ou pelo menos o nome para orar. Senhor, muito obrigado por ter me usado para levar fulano a Cristo. Agora Deus ajude ele no seu caminho, ajude ele a crescer na fé. Traga ele para a igreja, que o Senhor dê oportunidade de trazê-lo. Ore, sem cessar. Tá? Então, esses são hábitos de pessoas que são bons evangelizadores. Tá? E se a gente, então, observar estas coisas em evangelizadores usados por Deus, como eles agem, nós podemos então aprender, praticar, incluir na nossa vida e seremos também grandemente usados por Deus. Que foi mais ou menos isso que Paulo falou no nosso texto que nós lemos lá em Filipenses 4, 8 e 9. Ele falou assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Então Paulo não só ensinou na teoria, mas ele fez. Não ficou só no ouvir. Se Paulo falou, o que vistes em mim, se as pessoas viram aquilo em Paulo, é porque Paulo fez. Paulo não só ensinava a teoria, ele praticava. Então não era só o que você ouviu, o que você viu. O que vistes em mim,